Partilhando sua mensagem de vida. Dia 37. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. 1 João 5,10. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. 1 Tessalonicenses 1:8. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus, como mensageiros de Deus. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Seu testemunho, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus. Suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus ensinou. Suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu. As boas novas, a mensagem de salvação. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. 1 Pedro 2,9. Esta é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. E não vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história aos não cristãos. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua. Então, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá sua importância. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios, e as pessoas gostam de ouvi-las. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento, pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Outra vantagem do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Foi por isso que em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras. A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3,15. A melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho e então memorizar os pontos principais. Divida-o em 4 partes. Primeiro, como era minha vida antes de conhecer Jesus. Segundo, como percebi que precisava de Jesus. Terceiro, como comprometi minha vida com Jesus. E quarto, a diferença que Jesus faz em minha vida. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou: ó Eterno, ensina-me lições de vida, para que eu possa permanecer no curso. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece.
Sobre os israelitas, a Bíblia diz: em várias ocasiões, Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Salmo 106, 43. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida, por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Provérbios 25, 12. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lista das lições aprendidas. A menos que as tenha anotado, você provavelmente não tem o hábito de pensar nelas. Eis aí algumas perguntas para avivar a sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o fracasso, com a falta de dinheiro, com a dor, a tristeza ou a depressão, com a doença, com a decepção? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e aos que me criticam? Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado e Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. Jesus disse: o coração do homem determina o que ele fala. A tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Jeremias 29. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele: violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou alguma outra dificuldade. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Homens de negócio, adolescentes, estudantes estrangeiros, jovens, mães ou aqueles que praticam determinado esporte ou lazer. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para anunciar aos outros. As boas novas consistem nisto: quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados, passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, ele estava dizendo: eis o tanto que os amo. A Bíblia diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz: no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Se você tem medo
de compartilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha o seu coração de amor por essa pessoa. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. 2 Pedro 3,9. Sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por ele, servindo-o em amor e compartilhando as boas novas. Ore por elas diariamente, até que sejam salvas. Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. A Bíblia diz: aproveitem o máximo das suas oportunidades para contar as boas novas aos outros. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer? Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho? A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Neste livro, aprendemos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida aqui. Ele nos faz para que fôssemos membros de sua família, exemplos de seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente neste mundo. Continuaremos a exercer os outros 4 na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso, é tão importante propagarmos as boas novas. E temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir nossa missão. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Versículo para memorizar: 1 Pedro 3,15. Pergunta para meditar: olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse?